A doutora Carol Dweck é professora de psicologia da Stanford University, formada na Barnard College e PhD pela Yale University. Ela também é escritora de best-seller, além de coordenar uma série de pesquisas sobre motivação, personalidade e desenvolvimento, e que consideram, entre outras coisas, como as crenças afetam as nossas atitudes. Em seu livro Mindset, a professora Dweck admite que não se considerava especialmente talentosa para desenhar. Ela descreve que é boa projetista, ótima com cores, tem sentido de composição e boa coordenação entre olhos e mãos, mas que isso não se refletia quando ela queria desenhar algo, mesmo que tentasse repetidamente melhorar essa habilidade. Até que chegou à conclusão de que desenhar não era um talento dela. Isso se manteve como verdade até que se deparou com o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Nesse livro, a autora Betty Edwards demonstra como alunos evoluíram ao entenderem sua capacidade de ver. Eles percebem naquilo que veem e no que desenham componentes como traçados, luzes, sombras, espaços, entre outros. Desenham cada um desses componentes e combinam isso com suas habilidades. O que acontece com o desenho nesse caso também acontece com a leitura e com a escrita. Depois que aprendemos a decodificar, temos a impressão de que sabemos ler. Somos realmente capazes de ler um texto inteiro, mas para ler de forma com que consigamos compreender e representar o que está sendo dito, precisamos direcionar o nosso olhar para o contexto, para o que realmente está lá, embaixo das letras. No caso do desenho, tem a ver, entre outras coisas, por visualizar o que se quer desenhar por diferentes ângulos, entender a direção da luz, como as sombras influenciam no que estamos vendo, que sentidos são aguçados quando se observa, que sentidos são aflorados. No texto, de certa forma também. Não exatamente a forma com que a luz e a sombra se manifestam nas palavras escritas, mas em seu conteúdo. Ler e entender um texto envolve realmente querer enxergar o que está lá, ir além da olhada rápida. As formas de direcionar nosso olhar e para o que escolhemos direcionar nosso olhar se reflete na nossa interpretação do mundo e nas formas como escolhemos representá-lo aos outros. Às vezes, esse olhar é direcionado por algo que está acontecendo no mundo e possivelmente influenciado massivamente pelos noticiários, às vezes pela alma apaixonada, pelo que estão nos pagando profissionalmente para observar, normalmente por algo que nos deixa intrigados, que nos gera curiosidade. Por isso, nosso olhar é único. Mesmo que estejamos todos olhando para o mesmo objeto ou lendo o mesmo texto, o que nos chamará a atenção e principalmente a nossa representação do que está sendo dito serão influenciados pelas formas com que vemos o mundo. Quanto mais interagimos com as formas com que os outros veem o mundo e confrontamos essas interações com as nossas, quanto mais olhamos com profundidade para essas manifestações e representações, mais vamos desenvolvendo o nosso olhar, o nosso conhecimento. Assim como podemos observar um quadro para termos uma noção geral do que foi representado, podemos observar os trajes utilizados pelas pessoas representadas na época, o que elas estavam fazendo naquele lugar, que tipo de ambiente era, como elas estavam se comportando, qual a relação entre elas, que diferentes tipos de atividades estavam praticando, contar quantas pessoas, quantos animais tem no quadro, ver onde há luz e onde há sombra, observar a utilização de cores como pigmento amarelo em partes do gramado, verificar a influência de técnicas impressionistas e a utilização do pontilhismo, saber sobre sua criação, observar como as luzes e sombras impactam nos trajes, nas feições, pensar sobre que sentidos e sentimentos essa obra aflora, refletir sobre com o que podemos comparar o que estamos vendo na nossa realidade, questionar como seria uma situação como a que está representada no quadro hoje em dia. O que mudaria? O que continuaria igual? Interpretar o que Seurat representou nesse quadro, buscar saber o que outras pessoas pensam sobre esse quadro,
Questionar no que você concorda e no que discorda. Assim como podemos direcionar o nosso olhar por esse quadro e analisá-lo por diferentes perspectivas, podemos fazer com qualquer texto ou com situações e objetos do cotidiano. Quando eu era criança, eu achava super curioso como tinham outras crianças que gostavam de desmontar telefones, aparelhos de som para ver como eram por dentro. Eu nunca tive vontade de desmontar e não conseguia considerar a possibilidade de ter que montar tudo novamente. Mas minha curiosidade era sobre as pessoas que queriam fazer isso. Eu achava fascinante como podíamos ter interesses tão diferentes com relação aos mesmos objetos. Até hoje acho. Também acredito que eu pudesse desenvolver o gosto por esse tipo de atividade. Só nunca tive interesse, então não fiz. Fico feliz que outros tenham feito. O fato é que quem já desmontou um telefone sabe descrevê-lo de uma forma que eu não saberia. O autor, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002, professor Daniel Kahneman, explica, citando várias pesquisas e exemplos, como tomamos decisões. E que, frequentemente, sabemos muito menos do que acreditamos saber. O foco e a atenção direcionam a nossa percepção com relação ao que estamos vendo. Um dos exemplos citados é a famosa pesquisa The Invisible Gorilla, que faz um teste de atenção seletiva. Embora a pesquisa já seja atualmente bem conhecida, caso você ainda não tenha visto o vídeo e feito você mesmo o teste, eu recomendo. Coloco aqui e na descrição abaixo o link para que você acesse o vídeo da pesquisa e faça o teste. Você vai perceber o valor de saber o propósito do que estamos procurando em um texto. A descrição da tarefa do teste utilizada no vídeo é a seguinte: conte quantas vezes os jogadores que estão vestindo branco passam a bola de basquete. Em seguida, aparecem 3 jogadores vestindo branco e 3 jogadores vestindo preto, se movimentando e passando a bola de basquete entre si. A tarefa é simples. Isso facilita que consigamos atingir nosso objetivo. Qual a resposta para quantas vezes os jogadores que estão vestindo branco passam a bola de basquete? Agora, o que aconteceria se nosso objetivo fosse outro? Já percebemos que não temos como ler profundamente sobre tudo. Temos como ler para ter uma ideia geral e sabermos mais sobre assuntos diversos, e o que raramente é dito, mas é realmente importante, é entender o que nos deixa curiosos, o que realmente desejamos saber e o que precisamos saber com profundidade, para então selecionarmos e trabalharmos com o que queremos saber detalhadamente. Constantemente somos manipulados e sofremos outras tantas tentativas frustradas de manipulação, a partir da forma com que direcionam o nosso olhar. Isso acontece em quase todos os lugares. Pode ser em propagandas, nas redes sociais, em noticiários, filmes, séries, ou até mesmo algum amigo curioso contando uma novidade secreta sobre alguém. No entanto, temos como escolher deixar de olhar as coisas sob um só ângulo e querer saber mais sobre o que está sendo dito, não sobre tudo, mas sobre o que nos parece importante. Foco visual e foco mental estão diretamente ligados um ao outro por circuitos específicos no cérebro. Estudos mostram que a nossa pupila aumenta quando estamos interessados ou excitados com algo, o que faz com que o visual do que nos interessa fique mais exato, borrando o que tem em volta. Se queremos melhorar nosso foco para aprimorar nosso aprendizado e compreensão, não precisamos somente limitar distrações externas, temos que limitar distrações internas. Nós podemos fazer isso alavancando nosso foco no sistema visual para ativar os circuitos neurais no tronco cerebral e no córtex frontal que mediam o foco cognitivo. Segundo o professor, é comum ficarmos tensos ou estressados quando começamos a tentar nos concentrar. Isso porque o início do foco gera uma sensação de agitação e excitação. Mas assim que as redes neurais mais amplas responsáveis pelo foco entram em ação, a agitação desaparece. Saber mais e ter uma noção mais ampla ou mais profunda sobre algo exige esforço. É uma tarefa complexa, mas altera não só a forma com que vemos e entendemos o mundo e a nós mesmos, como a nossa cognição. Oh, yeah.